Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu quero fazer um comentário um pouco diferente, saindo um pouco dessa linha de livros mais ligados a uma questão étnica, identitária, né, ou cultural, né, principalmente dos clássicos brasileiros da antropologia e literatura brasileira que eu vinha fazendo. Mas eu quero hoje falar de um autor mais atual, né, e não apenas dele especificamente, mas também de alguns conceitos que eu vou amarrar numa exposição aqui para a gente meio que divagar um pouco ou filosofar um pouco acerca do mundo atual, né? Sobretudo esse mundo pós-pandemia que se acirrou nesses últimos 2 anos, né? Bom, antes de iniciar, gostaria de pedir, por favor, para vocês se inscreverem no canal se gostarem dessa apresentação, dar o seu like. É muito importante para a gente poder fazer esse trabalho aqui e sempre levar informação àqueles que estão dispostos a ouvir, né? Bom, eu me lembro de ter lido, acho que se não me engano era uma introdução de um livro, né? Ou era o primeiro capítulo de um livro que falava sobre as ideias conservadoras, que era um livro escrito pelo João Pereira Coutinho, né? E nesse livro ele falava de um rei da Itália, de algum principado da Itália ou de algum reino da Itália antes da unificação da Itália, né, que a Itália só foi ser unificada no século XIX, com Garibaldi e tudo mais. E ele falava justamente de um rei que eles chamavam de Otantot, né, 88 seria, né, que era um rei que vivia repetindo isso, que era um rei que ele queria voltar a um estágio anterior à Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma ruptura que mudou totalmente uma mentalidade, né? E a própria questão do sujeito ou do indivíduo, né? Dizem que a própria noção de mais indivíduo moderno ou contemporâneo ele surge na Revolução Francesa. E aí esse rei não aceitava isso, ele queria voltar a um estágio onde ainda aquela sociedade anterior as transformações que a Revolução Francesa fez, inclusive nas monarquias, não apenas nas repúblicas, mas nas monarquias, aquela situação anterior que era uma situação onde você tinha uma espécie de laço entre o monarca e seu povo, aquela questão antes de um desencantamento do mundo, vamos dizer assim, onde os laços que muitas vezes os revolucionários chamam de atavismos, que impedem justamente uma emancipação de uma consciência popular e tudo mais, ele queria voltar naquela situação justamente visando seus privilégios e tudo mais. Mas ele ficou igual um Dom Quixote, ele ficou sendo um quixotesco, passando uma vida inteira procurando e tentando e enxergando um mundo que já não existia mais. Né? Um mundo que se transformou a tal ponto que era impossível um certo retorno. Essa ideia de retorno vai ser uma ideia usada muito por aqueles que, pelos conservadores revolucionários principalmente, porque existe o revolucionarismo dentro dos conservadores também, né? Os conservadores revolucionários e todos aqueles da literatura conservadora revolucionária, como Júlio Zévola, o próprio Spengler também fala muito desse eterno retorno, Ouroboros, tudo mais que eu sempre falo nos meus vídeos aqui. Se tenta sempre esse retorno. Mas muitos deles reconhecem também que a sociedade ela não é aquela sociedade do fim da história, como disse o Fukuyama, né? E não se pode ver nenhuma alternativa ao mundo neoliberal, ao mundo pós-União Soviética e tudo mais, né? Que é o mundo que ainda vivemos. Um movimento contrário ele pode acontecer, sobretudo talvez através de um trauma muito grande. Se você tem um trauma muito grande, uma cisão muito grande, você pode ter esse movimento que vai ser um movimento de massa, propício das sociedades de massa, um movimento de retrógrado, de retroagir, mas acontece que ele entende, e aí isso é uma coisa curiosa que até o Évola fala,
que ele entende que na questão social isso pode acontecer enquanto sociedade, enquanto instituições também, mas não necessariamente na questão do sujeito ou indivíduo. E aí vai muito do que o Heidegger falava, né? Não no seu Dasein, mas no Das Mann. O Das Mann é aquela condição do indivíduo, né? Ele divide o ser e o ente, não é a mesma coisa, mas essa questão do indivíduo, ela é muito singular. O indivíduo, ele é realmente algo que hoje em dia ele ultrapassa o coletivo. Não é mais aquela massa da sociedade de massas vinda da Revolução Industrial, que o próprio Ortega y Gasset falava, que o indivíduo se dissolve na massa, a massa vai dissolver o indivíduo, vai puxá-lo e ele vai ficar sem uma identidade naquele movimento de massa total e tudo mais. Embora a gente tenha nossas singularidades, isso está acontecendo no mundo virtual. O mundo virtual, sim, ele pode trazer um pouco daquela característica massiva, inclusive da psicologia das massas, operando por uma outra lógica, que não é mais dos instrumentos como rádio e televisão, que eram instrumentos que passavam a mensagem de uma forma transcendental. O ouvinte ou o espectador, ele não interagia com aquilo que ele estava, com a informação que ele estava recebendo. Então era uma relação transcendental, né? Os meios de comunicação centralizados, eles tinham o poder da palavra, e esse ouvinte não tinha necessidade de... Ele podia ir num boteco, podia ir num bar e conversar com um amigo, comentar com a família, mas ele não estava interagindo diretamente e ele não moldava justamente a forma que um certo programa ou um certo locutor ia abordar os temas de acordo com uma demanda. Ele não ditava a demanda, né? Você tem a diferença, por exemplo, do cinema, que até isso vem mudando ultimamente. O cinema nunca se preocupou exatamente com a opinião. Claro que sim, que queria vender e tal, mas nunca se preocupou com... Ele nunca era moldado necessariamente pela opinião do público. Diferente da novela. A novela, o escritor vai construindo a novela de acordo com o que o público vai desejando. É uma outra lógica. E hoje é uma interação que até a notícia ou até as coisas, elas operam de acordo com o mercado, mas esse mercado é justamente a própria interação com o indivíduo. É diferente de você mandar uma carta, como faziam antigamente, no mundo analógico, né, antes do mundo digital, que você mandava uma carta para uma redação de jornal e ele selecionava o que ele ia publicar no periódico ou no tabloide, né? Ele selecionava, por exemplo, ou se era um escritor anônimo, muitas vezes ia para o lixo essa carta do escritor anônimo, nem publicada era. Hoje não, hoje com os comentários, por isso até mesmo recentemente andaram desativando comentários, porque as pessoas não aceitam às vezes as opiniões divergentes, ou o enxame muitas vezes, né? Que esse autor que eu vou falar hoje chama de shitstorm, se não me engano, né? A gente já vai falar disso. Esse enxame que faz justamente, que vai justamente entrar e adentrar ao seu veículo. Então hoje as relações são mais horizontalizadas. É a descentralização e distribuição da informação de uma forma que não é mais aquela centralidade, não é mais aquela versão oficial dos fatos, vamos dizer assim, que antigamente era cultivado pelos grandes meios de comunicação que detinham esse poder, né? A gente vai falar da mídia e eu tenho um vídeo que eu falo sobre a Rede Globo, né, como os desafios da grande imprensa e de outras imprensas que desapareceram no Brasil, como esse TV Excelsior, a própria Manchete também, enfim, outras emissoras que já foram grandes no país, né, falando do Chateaubriand, então, mas isso é coisa do passado, né? Mas assim, eu vou deixar na descrição desse vídeo caso vocês queiram saber um pouco mais sobre isso, né? Para tanto, eu vou usar o autor, né, vou apresentá-lo agora, que é o Byung-Chul Han. Esse autor é um autor da moda, ele está muito na moda ultimamente. Eu vou falar do livro dele, No Enxame, né, que ele vai fazer perspectivas sobre o mundo digital, né? Ele tem outras obras, ele é o que cunhou aquele famoso termo sociedade do cansaço, né, que ele fala que nós vivemos numa sociedade
onde a positividade em extremo nos cansa e a gente se cobra o tempo inteiro numa infinidade, né? Num ad infinitum, que nunca se acaba, de se tentar cada vez mais, por meio dessa ideia do esforço e da ascensão pessoal, né, do próprio self-made man e tudo mais, que o sistema até se utiliza disso em seu benefício, de você não ter a desmedida do trabalho, a desmedida da cobrança, que foge justamente os limites até de uma jornada de trabalho ou de qualquer coisa assim. E o teletrabalho, né, o home office tem provado muito disso. E aí essa sociedade do cansaço é justamente essa sociedade que esgotada, que vai emergir doenças novas como burnout, né, várias síndromes, várias depressões que inclusive vão surgir, que a gente não conhece ainda, até mesmo por conta da pandemia e tudo mais. O curioso é que eu vou falar disso e eu estou fazendo exatamente aquilo que ele aponta, não digo nem critica, mas que ele divaga no texto, né? É uma espécie de intertextualidade. Eu estou usando meu canal do YouTube para justamente falar daquilo que eu faço, porque eu sou um produtor de conteúdo que está fazendo exatamente essa interação do espectador, né, com a mídia diretamente ou com a informação diretamente, né? Outra coisa que ele fala muito legal, o Juan, ele vai falar justamente da questão da cultura, a interpretação de cultura para ele, e me lembra um pouco o Clifford Geertz, né? O Geertz fala da interpretação das culturas como ela sendo uma teia de relações interpessoais, né, que se conectam e tudo mais. E aí ele usa a linguagem digital, porque hoje a cultura ela se dá nesse universo virtual também, pela questão do link, né? É o hiperlink, vamos dizer assim, né? Então a cultura é a questão da hipercultura. É como se fosse um texto, esses textos de livros digitais que nós temos, né? Que você pega esse texto, por exemplo, e nesse texto você tem várias palavras sublinhadas que se transformam em links, que você pode clicar e saber o que ela está falando. Então, por exemplo, eu estou lendo um texto sobre, sei lá, Revolução Francesa, por exemplo, eu vejo lá Robespierre. E aí eu clico em cima do Robespierre e me aparece uma outra página com a biografia desse revolucionário e as informações sobre ele, ou uma palavra que eu não conheço, abre um dicionário. Ou seja, esse hiperlink é a cultura, porque a cultura hoje, ela não é mais aquela cultura definida pelo isolamento, se é que a gente pode dizer que as culturas sempre foram isoladas, porque é uma mentira, né? Elas sempre tiveram contatos, mas não existe mais a originalidade da cultura. Se você pega uma cultura como de um povo isolado na África, por exemplo, ela pode ter uma singularidade maior do que uma cultura que já está em contato com outras. Aí tem o fenômeno da imagem também, como que a imagem hoje ela se sobrepõe ao real de uma forma que a gente está em busca sempre de uma imagem descolada da verdade, né? Aí ele vai falar justamente dos turistas japoneses, né? Que tem esse fenômeno de tirar foto de tudo, de estar registrando tudo o tempo inteiro, porque talvez inconscientemente é até uma forma de suprir a decepção que a realidade vai trazer. Então ele fala da cidade de Paris. Paris tem todo o seu glamour, toda aquela história do glamour e da cultura de Paris, só que você pode ter uma grande decepção quando você vai para a cidade, imaginando que ela poderia ter uma opulência ou uma grandiosidade muito maior. E aí você, pela imagem, tenta recortar fragmentos que vai justamente suprir essa imagem de grandeza que você se decepcionou. Isso aconteceu comigo, eu sendo um hispanista, um grande defensor da cultura hispânica e tudo mais, me senti em casa quando fui visitar minha família, a família do meu pai lá na Espanha e tudo mais, mas eu tinha a noção de que eu ia encontrar uma cidade medieval, igual eu via nos filmes, com os castelos, mas eu encontrei de fato na província de León, fiquei encantado com todas aquelas... Só que, de certa forma, me pareceu, na imagem que eu fazia, através dos livros, dos filmes e dos relatos do meu próprio pai, antes de eu ir para lá, era muito maior, né? E aí tem essa questão justamente
da narrativa, né? A representação ela é muito maior do que o real. E ele vai justamente falar disso, né? Porque a imagem ela representa algo que não é real, muitas vezes, né? Ou pelo menos ela infla, ela inflaciona, né? Insufla o real. E aí é curioso a gente falar disso, porque eu lembro até de um amigo, um colega de trabalho, né? De uma empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que ele foi logo no início do Tinder, né? Quando você tinha essa rede social de relacionamento e tudo mais. E ele queria, ele estava encantado, todo mundo estava deslumbrado com a possibilidade de você marcar com a menina e escolher, passando o dedo, né? Qual menina você ia escolher, dava match, aí você ia lá, se encontrava. É diferente justamente da espontaneidade, da relação pessoal, de você conhecer alguém, da questão do corpo. E eu já vou falar como que o digital ele anula o corpo, essa questão corporal, né? E aí ele com todo aquele Tinder, tudo aquilo, ele conheceu uma colega lá nossa do trabalho, que foi nova, contratada, e ele se interessou por ela. Só que olha como são as coisas. Ela convivia com a gente no trabalho, a gente vivia com ela lá, ele estava com ela o tempo inteiro, ele via ela no carnal o tempo inteiro, em pessoa, em corpo o tempo inteiro. Só que mesmo assim ele pediu o Facebook dela, pediu as redes sociais dela, não na intenção somente de saber mais sobre ela, mas de justamente ver as fotos dela. E ele falava, ele me mostrava as fotos dela, encantado, mostrando as fotos dela. Só que eu fiquei pensando, poxa, por que ele está me mostrando as fotos dela, sendo que ele está vendo ela aqui pessoalmente? E eu vejo ela também, ela é minha colega também, ela faz parte aqui do nosso ambiente de trabalho. Ou seja, é a questão de que a pessoa real, a realidade, ela já não importa mais. É justamente a representação da realidade, e a foto e a imagem tem muito disso, né? E aí no jornalismo eles falam que na questão da notícia tem a questão da pós-verdade, né? A pós-verdade ela superou justamente os fatos, não existem mais fatos, né? E a gente sabe que sim, mas o que vale é a narrativa e a representação desses fatos. Mas nesse livro aqui, o Shu Han ele vai falar o seguinte: ele é uma pessoa, um autor que foi marcado por um país dividido, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Ele é sul-coreano, esse autor, e ele sempre viveu justamente uma cultura dividida, uma cultura parecida com aquela dos alemães, dividida pelo muro e tudo mais, onde uma parte de seus irmãos, uma parte de seu povo, ela está segregada por conta de um outro regime. E essa ideia vai permear muito até a filosofia dele, por conta dele sempre criticar. Ele vai ser um grande crítico do mundo neoliberal e da questão do digital também, da questão como a vigilância hoje ela se dá através do indivíduo, o panóptico também, não é mais aquela vigilância do passado, até do vigiar e punir Foucaultiano, do Foucault, né? A gente já vai falar disso também. Mas ele é uma pessoa é um autor marcado por essa questão de vigilância, de controle, todas essas coisas propícias de um país autoritário que teve uma ditadura nos anos 70, se não me engano, a Coreia do Sul, uma ditadura de direita, né? E também por ser vizinho da Coreia do Norte, que é um país que até hoje vive uma ditadura sangrenta e brutal, muito marcada, sobretudo, pelo controle. Aqueles que conseguem fugir da Coreia do Norte chegam à Coreia do Sul e narram justamente as experiências de um Estado totalitário que tenta controlar todas as instâncias da vida. Mas nós temos o nosso controle nas sociedades ditas livres também, que é um controle diferente, que ele vai falar que não é mais o controle da centralidade, é o autocontrole. Nós nos autocontrolamos. É uma coisa muito curiosa que vai ser abordada nesse excelente livro também, né? Bom, antes da gente começar, eu queria falar de um outro autor, que é o Carlo Ginzburg, né? Olhos de Madeira, esse livro aqui, ele vai falar sobre a questão da proximidade, né? São reflexões sobre a distância e como que a distância ela vai ser totalmente algo que vai estar ligada sobretudo ao respeito. E no livro do Juan ele fala do respeito também, como ele é anulado justamente por essas relações digitais. A gente já vai falar disso.
Então o que acontece? Pro Carlo Ginzburg, eu lembro de uma passagem desse livro que ele fala assim: se você mata um rato, você não vai se comover, né? Por mais que você seja um defensor dos direitos dos animais e tudo mais, você não vai se comover com uma pessoa matando um rato, né? Que é um animal tido como indesejável, um animal tido como peçonhento, asqueroso e tudo mais. Mas se você vê uma pessoa morrendo, né, um semelhante morrendo, ou um cachorro morrendo, né, às vezes até mais o cachorro do que a pessoa, né, você vai se comover com aquilo. Por quê? Porque você tem uma proximidade maior, a distância cultural nossa com o cachorro, ela é maior, ela é menor, né, ela está mais próxima do que com um rato ou com um animal indesejável, né? Eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos um tempo, e eu tinha um colega de quarto, um roommate lá, que ele era do Nepal. E um dia eu fui fazer um bife, né? Fui fritar um bife, e eu vi o desespero dele, né? E só depois eu fui saber que ele era de uma vertente hindu, né? A religião dele lá no Nepal, embora você tenha influências mongóis também, era hinduísta. E a vaca é sagrada. Então o incômodo dele de ver eu fritando um bife, para mim era uma carne, para mim era um alimento. Mas para ele era uma parte de um animal sagrado, né? Então essa questão da proximidade, ela é muito importante. E essa questão da proximidade, ela traz o respeito. Eu só respeito aquilo que eu tenho conhecimento, né? E aquilo que me traz uma simbologia, me traz uma ideia, ou me proporciona uma ideia, me propicia uma ideia que eu respeito, mas sobretudo aquilo que eu tenho contato. Eu me comovo muito mais com uma guerra num país que eu tenho mais... e vendo as vítimas de um país que eu tenho mais... ou de um povo que eu tenho mais proximidade em termos de identificação, do que com um povo estrangeiro que para mim está muito distante. Ou seja, e o que acontece? O mundo digital, ele vai fazer exatamente a mesma coisa com essa questão dos corpos. Quando você se relaciona com uma outra pessoa pelo digital, até mesmo pela questão do trabalho e tudo mais, hoje tem o Teams, né, que faz reuniões e tudo mais, por mais que você consiga colocar pessoas do mundo inteiro, 100 pessoas numa reunião, recebendo a mesma informação e tudo mais, você não está tendo contato com elas diretamente. Então ele vai falar que esse contato anula a questão corporal, anula a questão do corpo, a noção de espaço também do corpo. A gente está chegando num ponto de anular a questão corporal, que é uma questão que o Foucault falava do biopoder. O biopoder também, ele está ligado à domesticação e o controle dos corpos. Mas até mesmo esse controle dos corpos, ele não se dá mais por um poder centralizado, ou até mesmo pela vigilância horizontalizada de pessoas que são seus vizinhos ou qualquer coisa assim. É você mesmo que vai fazer isso porque você está isolado numa sala ou num escritório, né? Vendo pessoas através de uma tela, né? E ele vai falar da questão do olhar, né? Ele fala justamente, também me lembro uma parte desse livro, que ele fala que perguntaram para o Leonardo da Vinci, né? O que ele achava, qual era a ideia dele de um quadro que ele tinha pintado, que não era a Mona Lisa, era um outro quadro que eu não me lembro agora, do qual o olhar era muito importante do quadro, né? E ele falava, se você não quer ser observado, não olhe para esse quadro, né? Porque era como se você estivesse sendo observado. E essa ideia, que era uma coisa que o próprio Sartre falava, da gente ser observado, inclusive, não só pelas pessoas, mas pelas coisas. Os objetos, o mundo nós observamos o mundo, mas o mundo nos observa. E isso é algo que está sendo destruído pelo digital e sobretudo pela metáfora que ele vai usar do Windows. Windows, esse sistema de computador que nós usamos, né, de janelas, ele é uma janela que é diferente da janela, por exemplo, daquele filme Janela Indiscreta, aquele clássico do cinema, onde você tinha uma relação total com aquela ruptura da parede que nos faz olhar através dela, né? Onde você tem que abri-la, onde você tem que manusear a cortina, onde você tem que se esconder para não ser visto
pelo vizinho que você está observando. Então, a janela do computador é uma janela que não pressupõe todos esses cuidados. Você pode ficar sem roupa, porque ninguém está te vendo. Você está vendo outros links, mas ninguém está te vendo, né? Então é uma lógica diferente que anula o corpo e anula as percepções. Uma das coisas dos seres da natureza, até mesmo da psicopatia que o pessoal fala, né? É a capacidade de você fazer leituras faciais. O psicopata, ele é um grande leitor das pessoas, né? Não só das suas essências, das suas almas, vamos dizer assim, mas é o leitor de suas feições, de suas expressões. E isso é muito importante até para a construção de um ator. O ator precisa se utilizar disso, dessa espécie de estranhamento ou de experimento de conviver com realidades diferentes, para ele assimilar aquilo e construir sua persona, seu personagem. Só que tudo isso ele é destruído pela tela, né, pelo digital. E é uma nova realidade que veio se acentuar principalmente com a pandemia. A pandemia e o teletrabalho e as pessoas isoladas em suas casas propiciou isso. Então a gente está vivendo justamente, talvez, uma nova realidade do homem, né, do ser humano, que é uma realidade de um ser não digo um ser não político, porque ele continua sendo político nas suas interações no virtual, mas o ser social. Ou pelo menos um ser social que se dá de uma outra forma. Porque o ser humano ele é político por natureza, mas ele pressupõe o outro. Você precisa do outro, né? A representação do eu, né? Pro outro, né? Na sociedade. Enfim, tem o self também, né? Que é muito usado na sociologia, o self, o eu. E isso é uma coisa que está sendo anulada justamente por essa nova relação virtual, né? Outra coisa que está acontecendo é que ele fala que é o fim da soberania. Agora, para a gente que gosta mais de coisa de política, ele vai usar justamente o Carl Schmitt, um dos autores que eu mais gosto, que é aquele que falava que era fanático pela questão soberana, né, o soberano. E a soberania está sendo ameaçada, a soberania de um governo, a soberania de um político, ela está sendo ameaçada, né, justamente por essa questão mais anárquica da internet, que ela é mais horizontalizada. E aí é muito difícil o direito conseguir acompanhar isso, uma constituição conseguir acompanhar isso. Ele vai falar da questão da onda, como essa metáfora da onda é importante, tem aquele filme Die Welle, né? A onda, né? Que fala de um professor que fez um experimento e tal numa escola. E tem aquele jornal Deutsche Welle, né? A onda também chama alemã, né? E essa metáfora da onda, que o Schmitt era uma pessoa que tinha medo de onda, ele tinha medo do mar, assim, um trauma de infância dele e tal. E ele tinha medo das ondas. E essa questão das ondas é que justamente anula a soberania, porque a soberania é controle, a soberania pressupõe controle sobre uma sociedade ou sobre o próprio indivíduo. E por mais que o indivíduo se autocontrola, se autovigia, a questão do panóptico hoje, o governo não consegue dar conta, né? O Estado não consegue dar conta de todo esse movimento. Então é justamente uma ascensão, e a gente vê ascendendo muito as ideias anarcocapitalistas. E o anarcocapitalismo é justamente essa negação do legal, né? A esquerda hoje ela se tornou legalista, porque a esquerda é que defende essa centralidade. E é muito difícil, tanto a imprensa, a mídia ou a esquerda, conseguir entender esse movimento. Eles precisam se atualizar se eles quiserem entender. Porque não conseguiram, não entrou na cabeça deles ainda, porque a cabeça deles está muito na questão da regulamentação, na questão da centralidade, é você centralizar sempre tudo. E ela não consegue lidar com essa questão anárquica, com essa questão, por mais que ela se diga defensora de uma horizontalidade, ela é muito mais verticalizada do que essa anarquia da internet e do mundo pós-moderno. Então ela não consegue entender isso. Por isso que está tendo uma falência não só da esquerda, mas dos governos, sobretudo, ultimamente. E essa onda é a onda que ele vai chamar de shitstorm. Bem, o shitstorm, para vocês que traduzirem ao pé da letra o termo em inglês, seria tempestade, né? Storm de shit. Vocês sabem o que é isso, né? Não vou falar a palavra aqui para não derrubarem o vídeo, né? Mas seria tempestade de excremento, vamos dizer assim. O que seria mais ou menos? Seria quando você tem essa onda de comentários, né, de pessoas, um enxame.
E assim como o enxame de abelha ele se dissipa muito rápido, ele não tem uma substância, ele não tem uma sustentabilidade forte, é sempre a questão momentânea, aquela questão da euforia momentânea. E a internet, diferente de você escrever num papel ou datilografar numa máquina de escrever, a questão da relação com a internet ela é muito mais ligada a essa questão do emocional momentâneo, né? Da questão do impulso, né? E o Freud já fala dos nossos impulsos, aquela pulsão de vida que a gente não consegue, tem impulsos muito grandes, que o próprio sistema capitalista se utiliza desses impulsos para vender os produtos. A compra na internet nada mais é do que esse impulso. Você vê aquele produto, você já compra sem pensar. E se você for pensar muito, depois você acaba não comprando, porque às vezes é uma coisa inútil, né? Então ele vai falar justamente disso. E a questão de da rede social ela é muito parecida, né? As pessoas elas vomitam muito mais suas internalidades, elas externam muito mais seus problemas, suas inquietudes, muito mais, inquietações, por conta de você ter essa relação mais rápida e mais propícia à impulsividade mesmo, do que se você tivesse que pegar uma caneta, começar a escrever num papel. Se você tivesse que fazer todo esse processo, talvez somente por ser um processo mais trabalhoso, ser um processo mais lento, você ia desistir logo da ideia, né? E eu gosto até hoje de escrever muito à mão, eu escrevo muito à mão ainda, gosto bastante, porque eu acho que você tem uma relação diferente de conseguir encontrar palavras, não é questão de ser prolixo, mas você encontrar palavras e termos melhores ou metáforas maiores para exemplificar uma ideia do que você escrever quando você escreve no computador. É uma linguagem muito direta, é muito automático aquilo que sai de você, né? E aí esses grandes enxames, né, eles atuam como se fosse uma onda, e essas ondas são essas que vão fazer comentários em excesso. O que seria nosso antigo bullying numa escola, hoje ele se dá na questão cibernética, ele se dá na internet. E aí você tem, por exemplo, uma pessoa da cultura do cancelamento que nós temos hoje, aí você tem um enxame, por exemplo, de pessoas que vai fazer comentários para acabar com aquela pessoa. Mas tudo isso é momentâneo. Recentemente a gente viu o rapaz aí do MBL, só se falava nisso, todo mundo querendo acabar. Hoje não se fala mais, acabou, o assunto desapareceu, né? Ninguém lembra mais, e daqui a um ano nem vai lembrar. Enfim, embora a internet deixa tudo registrado, você consegue puxar a capivara do cara, o passado dele, porque fica tudo registrado, mas ninguém lembra mais, acaba, dissipa, o assunto muda. Então é isso que ele vai chamar de tempestade, né? E aí eu vejo a esquerda falando muito que a gente vive hoje novos tempos do populismo de direita, né? Como se não existisse o populismo de esquerda, mas o populismo de direita e tudo mais. Mas eu acho que, por mais que tenha suas semelhanças, não é aquele populismo do Ernesto Laclau, aquele populismo dos anos 60, que as pessoas estão ainda acostumadas a pensar e ver, mas hoje ele, de certa forma, tem elementos, sim, da personificação. Hoje nós somos o próprio produto, né? Quer uma personificação maior de que você interagir e vender a sua imagem o tempo inteiro, e não só vender a sua imagem o tempo inteiro, você é produtor o tempo inteiro. Como eu falei do rádio, antigamente você ouvia o rádio ou a TV, você não precisava pegar aquela informação e produzir um vídeo, como eu estou fazendo agora. Eu recebo uma informação, eu estou lendo um livro aqui, ao invés de eu simplesmente receber a informação para mim e guardá-la para mim, eu já me vejo na necessidade de gravar um vídeo para falar para mais pessoas. Então nunca se produziu tanto, nunca se fez tanto, nunca se teve hoje é uma sobrecarga não só de imagem, mas de conteúdo que é impossível alguém assimilar. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem falando que cerca de 500 mil a 600 mil vídeos no YouTube são upados, são colocados no YouTube por minuto no mundo. Como que uma pessoa vai ver todo o conteúdo que tem ali? É impossível. Antigamente as séries, elas tinham 1, 2, 3 temporadas no máximo. Hoje você tem séries que tem 10, 15 temporadas, que chega uma hora que você nem aguenta, mas você não quer mais ver. Porque não tem fim, é tudo sem fim. A internet, como o Voltaire falava, que o conhecimento é sem fim, e se você não pôr um limite, você vai ad infinitum.
Mas a internet ela tem muito disso também, né? Ela é ad infinitum. Então eu acho que a gente tem que pôr nossos limites. Não sou totalmente contra a regulamentação da mídia. Eu sou contra quando um Estado ou um governo quer fazer isso, por meio de uma lei positivada, escrita num papel. Isso eu sou totalmente contra. A internet tem que ter sua veia anárquica, realmente, e produzir de tudo. Não é porque em nome de uma minoria que vai colocar coisas terríveis, como desvios terríveis e doenças que o ser humano tem, né? Ou questões de racismo, de pedô, você sabe muito bem o que eu estou falando, não vou falar a palavra aqui para não acabar o vídeo, não derrubar o vídeo, mas não é porque uma minoria desviante vai utilizar para coisas criminosas que você vai, em nome disso, dessa minoria, punir uma maioria que pode usar para conhecimento, pode usar para aprender coisas, para vender coisas, para se promover também, enfim. Você não pode punir uma maioria por conta de uma minoria, né? Essa é a lógica que a esquerda sempre quer fazer. Só que acontece o seguinte, quer uma personificação maior do que você produzir conteúdo o tempo todo, e essa personificação é o que eles chamam de novo populismo. Porque os líderes começam a se tornar carismáticos novamente com pessoas voluntárias fazendo sua defesa, fazendo seus vídeos. Veja o fenômeno Bolsonaro, né, que é um campo que a esquerda ainda não conseguiu se inserir, que é o campo virtual. Ela não entende, a academia está tão descolada da realidade, a academia está tão isolada, que eles ficam falando só para eles mesmos. Enquanto um sujeito de direita pega um celular, grava um vídeo e ele consegue ter um público grande. Então, não é mais a lógica da televisão, da informação centralizada, do tempo de TV, que foi justamente o que elegeu o Bolsonaro e tudo mais. Então assim, as pessoas não entenderam, sobretudo a esquerda não entendeu ainda isso, não caiu a ficha ainda, né? Enfim, então por isso que nesse campo atualmente a direita está ganhando muito na internet e tudo mais. E aí você tem o trabalho voluntário das pessoas de fazer a defesa daqueles do político que você gosta, ou de um artista que você gosta, seja do que for, né? E antigamente eles gastavam milhões para ter uma assessoria de imprensa, para contratar o famoso e tudo mais. Hoje não, hoje qualquer um pode fazer isso. E hoje você tem o fenômeno do fim, não só da soberania, mas do fim daquela coisa mais mística da celebridade. Embora você tenha celebridades de YouTube, o número de celebridades é muito maior, não é aquela aristocracia eleita, né? aquele grupinho eleito reduzido como eram os globais antigamente, por exemplo. Hoje você tem um número incansável e de celebridades que ela pode ser celebridades para os seus seguidores, mas ela não é celebridade reconhecida na sociedade. Ela se torna apenas mais um na multidão, embora ela seja uma pessoa que tenha milhões de seguidores que ouvem o que ela fala. Se for numa cidade pequena, pode até ser que ela seja reconhecida, mas numa grande cidade como São Paulo, né, ele pode ser mais um na multidão, que ninguém conhece ele, mas mesmo assim ele tem milhões de seguidores ou milhares de seguidores que ouvem as opiniões dele e o que ele fala, né? Ele vai falar que a mídia, né, é uma mídia da presença. Você tem que estar presente o tempo inteiro e tem que estar alimentando o tempo inteiro aquilo, que é uma lógica diferente daquela transmissão sem reflexão do ouvinte, que ouve com passividade, né? Que era o ouvinte de antigamente. Hoje ele pode interagir, como eu disse, né? Aí ele usa um exemplo de um cavalo, né, para falar dessa questão sensorial que está sendo perdida pelo mundo virtual, que era um cavalo que ele conseguia fazer contas, ficou muito famoso, acho que um cavalo chamava Hans, se não me engano, na Alemanha. E aí isso intrigou os cientistas, porque ele fazia contas direitinho, batia com o casco no chão, né, fazendo o resultado das contas e tal. E aí se percebeu que tinha todo um aparato dele perceber a entonação da voz, ou ele reconhecer certas palavras, não no sentido da sua etimologia, vamos dizer assim, morfologia, claro que não, mas no sentido dele reconhecer a entonação da voz da pessoa que falava para ele, ou dele ter um sensorial de saber quando que a determinada frase se terminava de algum jeito ou não, e aí ele sabia, por meio de um treino de repetição, que quando se falava de um jeito o resultado era tanto, quando se falava de outro o resultado era tanto. Então ele não estava calculando, raciocinando, embora isso seja uma forma de raciocinar. A intuição, ela, a meu ver, ela é uma forma também
ela pode ser, a intuição ela pode ser racionalizada, né? E a gente não pode ser só razão e não ter intuição. Mas dessa forma intuitiva ele conseguia fazer isso, né? E como que vai ficar essa questão que que faz parte de nós homens, como animais também, que somos animais, essa questão da intuição, se a gente anular o convívio, né? O convívio em sociedade para... embora você consiga ter questões intuitivas aliadas ao virtual também. Até os programadores de computador, por exemplo, eles conseguem ter aquela intuição, aquela percepção de quando se vai utilizar um código, de quando se vai ter que usar outro. Você consegue desenvolver uma certa intuição animal também no virtual, mas ela é incomparavelmente diferente do mundo real, né? Do mundo sensorial. Ela é muito diferente, né? Embora você possa também ter dedutivamente ou intuitivamente agir da mesma forma, né? No mundo virtual, né? Enfim, ele vai falar de todos esses exemplos, né? Ele fala do enxame, que é o nome do livro, né? Que é justamente marcado por essa questão espontânea, essa questão muito rápida e de explosão que dura pouco tempo, né? Enfim, o curioso é que ele fala do Heidegger também no livro, como eu comecei falando, né? Mas ele não vai falar dessa questão do ser, ele vai falar da questão da Terra, né? E aí tem essa questão realmente da representatividade, né? Que ela é diferente da verdade, como eu falei no início do vídeo, e para o Heidegger você tem que arrancar a verdade assim como se arranca algo da Terra, que é uma coisa que não é possível de fazer no mundo virtual, né? A gente sabe muito bem que ali cada um representa e tem a representação daquilo que ele quer pôr. Se o cara quiser escancarar uma verdade e passar aquilo para alguém, ele pode. Mas mesmo assim não vai se ter aquela percepção daquelas pessoas que têm seu convívio, daquelas pessoas que são do seu meio e que podem em presença fazer isso. Outra coisa que eu achei interessante é que ele cita o Kafka, e é um dos autores que eu mais gosto, Franz Kafka, no Processo, uma pessoa muito ácida, que conseguiu captar justamente essa questão da burocratização e como que é terrível justamente esse mundo burocrata, né? E o Processo para mim, é um dos livros mais importantes que o século XX produziu. Mas vamos falar aqui do que ele fala sobre a carta, né? Eu vou ler uma parte do livro. Para Kafka, a carta aparece como um meio de comunicação inumano. Ela teria trazido um assustador arruinamento das almas ao mundo. Em uma carta, ele escreve a Milena: como se chegou à ideia de que seres humanos poderiam se relacionar uns com os outros por cartas, né? Pode-se pensar em uma pessoa distante e pode-se tocar uma pessoa próxima. Todo o resto vai além da força humana. A carta se relaciona com fantasmas. Beijos escritos não chegam à sua destinação. A gente manda abraço, né? Um abraço, um beijo, não sei o quê, no WhatsApp, né? Mas não é a mesma coisa, né? E se ele estava reclamando da carta, que já tem um processo que eu acredito mais personalista, você vê a caligrafia da pessoa, você vê algo mais personalista daquele que escreve e passa a mensagem para alguém, o que diria ele então de ver toda essa explosão digital, esse mundo digital que vivemos hoje, né? Tudo isso que estamos vivendo e que é apenas o começo, né? Eu me lembro quando a primeira vez que eu ouvi falar da palavra internet, eu tinha uns 9 anos mais ou menos, né? Não, antes, eu tinha uns 7 anos e a gente foi ter internet em casa, eu já tinha uns 11. E era internet de escada e tudo mais. Mas eu tenho 33 anos agora, né? Ou seja, olha o pouco de tempo que passou, né? E olha o tanto de tempo que está por vir, né? O século, o que vai ser daqui 20 anos, o que vai ser daqui 30 anos, o que vai ser daqui um século, né? Enfim, o mundo analógico ele é um mundo que ficou para trás, até mesmo entre as pessoas de idade. Eu vejo pessoas de idade, até meus pais, por exemplo, mais digitalizados do que se poderia pensar, né? E a pandemia acirrou tudo isso, né? Ela veio reforçar tudo isso, né? Enfim, eu acho que agora nós estamos realmente vendo talvez a democracia como ela deveria ser, embora tenha todos esses problemas do panóptico, de você
com essa filosofia que nós temos do sistema, né, de você se cobrar muito, da produção sem parar, o esgotamento, né, embora alguns neoliberais falem, e realmente é verdade, que você trabalhava muito mais antes do capitalismo, né? Imagina você produzir a quantidade de alimentos que nós produzimos, até mesmo na agricultura de subsistência, sem a tecnologia, era muito mais desgastante, né? Hoje nós somos muito mais preguiçosos para muitas coisas, embora tenhamos menos tempo livre. E ele fala no livro do tempo livre, do ócio, como não tem mais essa divisão do trabalho e do ócio. Tudo se torna trabalho, até o ócio, e isso aqui que eu estou fazendo é meu ócio, e é um tipo de trabalho também. Então eu não tenho mais uma divisão entre o trabalho, a produção e o ócio, né? Mas enfim, ele vai falar de todos esses temas, e eu acredito que agora que realmente nós estamos vivendo um mundo democrático mesmo, que é a Vox Populi, né? Quando que era imaginável que você teria uma democracia direta, e a gente está tendo uma espécie de democracia direta, com o político, embora ele fale, né, como eu falei, que a soberania está sendo destruída, né? A gente está chegando numa sociedade que vai chegar uma hora numa sociedade sem Estado, sem uma centralidade, sem o império da lei, onde todo mundo vai se autocontrolar e você não vai precisar ter um controle central. Muito disso já acontece, né? Como que você ia imaginar antes que um político ia agir de determinada forma, pensando na opinião pública, né, embora isso sempre tenha existido, que vai repercutir na internet, né? Hoje a relação direta do espectador, né, do internauta com a política, é ela que dita as regras da política. Então isso é uma coisa que várias instituições não entenderam ainda, né? Quando você tem um STF querendo regularizar ou proibir o Telegram, quando você tem órgãos querendo regularizar as coisas, é porque não entendeu justamente que os tempos são outros, a mentalidade é outra. E mesmo se tentando regularizar, não vai conseguir. Na guerra da Rússia agora, da Ucrânia agora, o Putin proibiu o Instagram, o Facebook, as redes sociais, e o pessoal começou a acessar por uma VPN. Assim como a União Soviética proibiu o livre mercado e produziu um mercado paralelo, um mercado negro paralelo, esse tipo de coisa da internet, quando você tenta regularizar ou tenta se impor, ela vai acabar soltando, ela vai acabar transbordando para um outro lado e continuar existindo. Não se tenta regular a natureza, principalmente a natureza humana. E esse tipo de coisa, ela é uma manifestação da natureza e ela é incontrolável. Não dá para você controlar o incontrolável. Nós aprendemos a escrita, nós desenvolvemos a escrita, e hoje a escrita ela desenvolve algoritmos. E os algoritmos funcionam, e nós somos até escravizados por algoritmos. As empresas vendem dados, o império, o data, né? O data, se vende os dados e tudo mais. Mas como que você vai controlar isso? Embora você tenha empresas que controlam e compram essas coisas. Mas isso é algo incontrolável. Assim como os números, eles vão ad infinitum, eles são incontroláveis, você pode contar do 1 ao infinito. A combinação de letras, né, nos algoritmos, eles são infinitos também. Então a gente está vivendo um tempo de falência do controle, um novo tipo de vigilância, que é a autovigilância, não é mais aquela vigilância centralizada, né? E que eu acho que a gente tem que sim tecer nossas críticas e tudo mais, mas pior seria se você tivesse uma centralidade que pudesse controlar a tudo, que teria a forma de totalitarismo antiga, que é diferente da forma de totalitarismo atual, que não é mais a da vigilância das câmeras, mas sim uma coisa interna, a nossa própria autovigilância.